Oi, estamos aqui mais uma vez. Gente, vamos falar hoje sobre o que tá lá em Provérbios. Sim, lá em Provérbios 12, 9, não está com essas palavras, mas eu vou colocar dessas palavras para que vocês possam entender. Que basicamente está escrito que você precisa ser você e não ter vergonha do que você é. Porque se você é um trabalhador CLT que trabalha para comer, não tem nada de errado em você aparentar ser uma pessoa CLT que trabalha para comer. Mas se você é um CLT e quer dar um de PJ, como hoje tá tão na moda, eu não sou CLT, sou PJ. Se você é um CLT e quer parecer ser um PJ, mas quando na verdade você não é e você não tá trabalhando para tal, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Não é que você não possa ser um PJ, você pode ser um PJ desde que você trabalhe para ser um PJ. Que você esteja correndo atrás, batalhando, lutando, se esforçando, dando o melhor de si para ser um PJ. Mas simplesmente você quer continuar onde você tá, que é um CLT, mas quer ter uma vida de um PJ, e você não faz nada para subir de nível, você só quer ter a aparência de quem é, Deus não se agrada. Tá errado? Não tá errado em você querer e se esforçar para ser. Está errado em você só querer ter a aparência. Tipo, você recebe um salário, mas você quer aparentar receber 10, 11, 12, 13 mil reais, quando na verdade você só recebe um salário mínimo. Mas você quer de fato alcançar esse 10, 12 mil? Não. Você não quer, porque você não trabalha para isso. Você só quer viver de aparências. É aquela pessoa que deve, como diz os ditados popular, a Deus e o mundo. Mas vive viajando, vive postando, vive em festas, em praias e em coisas fora da realidade daquela pessoa. Mas ela vive postando, mas vive devendo. Deus não se agrada de pessoas assim. Se você está em um lugar e você não quer estar ali, você quer estar em um lugar melhor, e você trabalha, e você dá duro, e você busca, e você insiste, e você dentro da sua realidade, você profetiza coisas melhores para a sua vida, não tem nada de errado nisso. É errado estar em você só querer aparentar. É errado tá você só viver de aparências. Existe um estereótipo, eu digo um estereótipo porque virou padrão. E não é que o padrão em si esteja errado. Não está, porque tudo que está de acordo com a palavra do Senhor, tudo que o Senhor exige que a gente viva, é o melhor para nós. Mas quando se cria um estereótipo, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser aquilo outro. Se não é, tá errado. Se tá na Bíblia, tá certo. Se Deus ensinou que na Bíblia é uma pessoa que se diz cristã, que se diz serva do Senhor, tem que viver assim, assim, assado, essa pessoa tem que viver assim, assim, assado. Mas sabe qual é o grande problema disso? É pessoas que estão se desviando da igreja porque tem o quê? Acabou de se converter, tem um temperamento super forte, vamos dizer assim, né? É explosivo, é aquela pessoa super ignorante, é aquela pessoa, sabe? E por não se encaixar no estereótipo de cristão, que tem que dar outra face para bater, que tem que ficar calado e engolir seco, que tem que ser humilhado, maltratado, pisado, esculachado, e simplesmente ficar calado e dar cara para bater, essa pessoa simplesmente, das duas uma, ou ela sai da igreja, porque, eu não me encaixo, eu não consigo fazer parte desse estereótipo, desse jeito que Deus quer que eu faça. Deus não tá me agradando, não tá se agradando de mim, eu vou fazer o que lá? Eu não pertenço a esse mundo, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu tô dessa forma. Ela se afasta. Ela se deixa de estar na igreja. Ou essa pessoa finge ser o que não é e continua na igreja. Quem tá mais errado? A que saiu ou a que ficou? As duas. As duas. Sabe por que as duas? A primeira tá errada porque saiu. Por quê? Porque o Senhor diz: vem como estás. Mas não é para permanecer. É para vir como está. Mas quando chegar aqui, você tem que mudar. Você tem que mudar o seu comportamento. E comportamento e temperamento não se muda da noite pro dia. Não é porque você acabou de se converter que você vai virar o exemplo de cristão.
Você é uma criança que acabou de nascer e como toda criança tem que crescer. Isso não é dormiu, criança acordou adulto, ok? Só que por ser esse estereótipo de tem que ser dessa forma, e se você acabou de converter, você tem que seguir aquelas normas e tem que ser assim. Se você se pega uma pessoa explosiva e de repente você tem que descer, literalmente descer o seu comportamento explosivo, você tem que apagar esse temperamento explosivo para se encaixar no estereótipo e para que você não peque. Aí você passa um ano na igreja tentando se encaixar nesse estereótipo, mas você não consegue, você se afasta. Um ano você é criança, gente. Um ano você é criança, 2 anos você é criança, 3 anos você é criança. 4 anos você é criança. 5 anos você é criança. Mas por não se encaixar, eu vou sair daqui. Não. Busque ao Senhor e Ele vai tratar com você com o seu temperamento. Não é da noite pro dia. Não é de repente. Não é. As coisas não acontecem porque o ser humano criou um estereótipo que tem que ser dessa forma e você vai se transformar simplesmente porque desceu as águas. Não é um milagre, é um processo. E as pessoas não entendem que os processos existem, eles não duram 5 anos. Não são só 5 anos que vai mudar o seu comportamento e o seu temperamento. Você vai mudando cada dia um pouquinho em cada detalhe. Você já não é o que você era, mas você ainda não é o que deveria ser. E tá tudo certo. Você tem que transformar a sua mente e entender que é um processo até o fim da sua vida ou até que Cristo volte. Você não vai se encaixar perfeitamente. Se você é uma pessoa explosiva, você não vai deixar de ser da noite pro dia. É possível? É. Porque o Senhor, Ele vem para nos transformar. Ele vem transformando de dentro para fora. Primeiro você tem que dar o acesso, você tem que dar a liberdade ao Senhor para que Ele acesse todas as áreas da sua vida. E Ele vai transformando você pouco a pouco, todo dia. Ah, mas eu explodi de novo, o que eu vou fazer lá? Mais uma vez eu gritei, mais uma vez eu briguei, mais uma vez eu fiz o que o Senhor não se agrada. Levanta mais uma vez, tenta de novo. E tenta de novo. E quantas vezes for necessário. Se você acha que se for necessário para você procurar uma ajuda para mudar isso, uma ajuda psicológica ou sei lá o que, faça. Não tente se encaixar no estereótipo que você não se encaixa, só para fingir que é o que você não é. Se você não é, procure ser. Se você não está dentro como eu posso falar, dos requisitos que Cristo bota para ser um servo dele, se você não se encaixa ainda, procure se encaixar. E tá tudo certo se você não é e tenta ser. Porque você está se esforçando, você está brigando contra você mesmo, abandonando velhos hábitos. E todo dia você luta contra você para não fazer aquilo que não agrada. O que não pode é você fingir que você já não é mais explosivo, você fingir que já não tem mais aquele temperamento e fingir que tá tudo bem. Porque não tá. Seja você. Não tem pecado em ser você. Só que, claro, a grande maioria das pessoas não querem que você seja você, porque hoje em dia, quando se fala do você ser você, é como se você estivesse dizendo, olha, faça as suas vontades da carne, seja carnal, peque mesmo, não tem problema, Deus é amor. E não é assim, não é isso que eu estou falando. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Não é porque você está dessa forma que você precisa permanecer desta forma. Você está cansado? Procure ao Senhor, que Ele vai te ajudar. Você está em luta? Procure ao Senhor, que Ele vai te ajudar. E porque na hora do seu comportamento, de mudar o seu comportamento, de transformar você não vai procurar o Senhor. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado, eu sou dessa forma. Deus muda tudo. Deus transforma tudo. Mas se você não dá liberdade para Ele fazer, Ele não vai. Aí você simplesmente
ou finge ser o que não é, pra se encaixar e pra ser aceito dentro da igreja. Finge ser uma pessoa doce e calma. Finge que o que você ouviu, que a vontade que você tinha de dar um soco na cara, simplesmente você não ouviu, você finge que não ouviu. Porque seu temperamento é explosivo, mas pra você se encaixar, você precisa manter a máscara de docinho. Você simplesmente... E você se conhecendo o suficiente, você não chegar pra pessoa e dizer, minha irmã, não gostei do que você falou. Você simplesmente finge que não ouviu. Tá errado. Tá errado. Está errado. Trate o seu comportamento não só como uma máscara. Porque o seu comportamento pode ser uma máscara que você está usando para se esconder das pessoas. Mas você não consegue se esconder de Deus. O seu comportamento não significa que você é aquilo que você está aparentando ser. É só um comportamento. E o comportamento a gente pode até mudar. Diante de algumas situações a gente pode até fingir ser o que não é. Mas o temperamento, filho, o temperamento é aquele sentimento que você tem quando alguém fala alguma coisa que você não gostou. Que o seu comportamento diz que tá tudo bem, mas por dentro você que tá querendo fuzilar. E Deus tá vendo. E Deus tá vendo. Mas, eu preciso me encaixar porque eu sou cristã. Eu não posso responder. Trate o seu temperamento. Porque melhor do que fingir é ser. Se você é um verdadeiro cristão, que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, peça a Ele para transformar o seu temperamento. Se o seu temperamento precisa ser tratado, peça a Ele para que trate. Você diga, confesse com a sua boca: eu não quero mais ser explosiva, eu não quero mais ser briguenta, eu não quero mais ser dessa forma, eu não quero mais ter esse temperamento. Confesse. Confesse. E busque todas as maneiras que você encontrar de mudar isso. Mas não finja ser o que você não é. Não tente agradar os outros colocando uma máscara em você. Deus esquadrinha o coração. Deus sabe. E Deus não gosta da mentira. Porque é isso que você faz. Quando bota uma máscara e finge ser doce, quando na verdade você não é, você está mentindo pra si mesmo. E talvez para algumas pessoas, porque dependendo do casal, as pessoas sabem que você não é doce. Você tá só se enganando a si só. Porque todo mundo já sabe quem é você. Mas não. Prefere pagar uma de docinho. Ai, mulher. Todo mundo sabe quem você é. Se morar em lugar pequeno, pior. Mas você insiste em se enganar e achar que todo mundo acredita que você é doce. Oi? Só você tá sendo enganada, filha. Só você. Gente, Deus nos criou. E Deus sabe da nossa personalidade. Deus sabe do que nós falaríamos, ouviríamos e como nós responderíamos. Deus sabe. Deus sabe de tudo que a gente iria fazer em determinadas situações que não aconteceu, mas Ele já sabe. Mas por que a gente tenta tanto exaltar? Eu sou bonzinho. Eu sou boazinha. Eu sou um exemplo de cristã. Da porta pra fora, né? Da porta pra fora, né? Porque de dentro você é um ser pronto. Um exemplo que não poderia ia cair melhor. Um sepulcro caiado. Um sepulcro caiado. Por fora, lindo. Por fora, lindo. Talvez até o mais bonito do cemitério. Lindo, maravilhoso. No porcelanato. Até no porcelanato, vamos lá. Que é tudo aquilo que você aparenta ser, né? Tudo que tá por fora. Tudo que você tenta mostrar para as pessoas. Tudo que as pessoas veem.
sepulcro, talvez o mais bonito do cemitério. O mais, sabe? O mais alto, o mais bonito, o mais limpo, o mais bem cuidado. Talvez você seja esse. Mas qual é a sua diferença? Você continua sendo sepulcro. Você continua sendo sepulcro. E diferente do de Cristo, que hoje está vazio, o seu não está. Tá podre. Tá podre. Simplesmente podre. Com todo tipo de bactéria. Está podre, cheio de bactérias, cheio de tudo de mais horrível que se pode imaginar. Que normalmente tem dentro de um sepulcro. Comum, como qualquer outro. Sabe? Existe alguma bactéria aqui dentro do cemitério que se você pegar, você tá morto. Literalmente morto. Porque você não sobrevive. Porque a bactéria é daquelas mesmo, sabe? E adivinha onde é que elas estão? No sepulcro. No sepulcro. Mas aparentemente, por fora, aquele sepulcro tá lindo. Maravilhoso e esplêndido. Sabe? Aquela coisa. Mas por dentro é podre. É frio. É fedorento. Não seja um sepulcro caiado. Não seja. Não seja. Seja por dentro o que você quer ser por fora. Seja por dentro o que você quer ser por fora. Ah, Vitória, você não tá querendo... Eu não tô querendo afagar o seu ego. Eu não tô querendo passar a mão na sua cabeça. Mas o que você quer ser pra sociedade? Você quer ser uma pessoa, no mínimo, bem-sucedida financeiramente. Uma pessoa que tem uma família exemplar. Uma mulher de negócios, um homem de negócios. Você quer aparentar ser crente. E por dentro? Pra você. Agora vamos lá. Vamos pra realidade. Se você for um verdadeiro crente por dentro, você não vai aparentar ser um verdadeiro crente por fora? Vai. Se você quer uma família exemplar, se você for o exemplo por dentro, sua família não vai ser por fora? Vai. Se você for um excelente por dentro, você souber cuidar e administrar e zelar pelo seu negócio, pelo seu financeiro, qual vai ser o reflexo disso? Se você for por dentro, por fora, é só consequência. É só consequência. Se você quer aparentar ser uma pessoa calma, uma pessoa que tem o domínio próprio, isso tem que vir de dentro primeiro. Isso tem que ser de dentro pra fora. Se você quer ser esta pessoa que é exemplo de cristão, que é uma pessoa doce, que é uma pessoa amável, que é uma pessoa querida, que é uma pessoa que obedece a palavra, que vive a palavra, que todo mundo olha e diz ali, o mundo pode se acabar, ela não dá um pio. Se você quer ser essa pessoa, peça ao Senhor domínio próprio. Domínio sobre a língua. Peça. Pode até demorar, mas uma vez, como diz a palavra do Senhor, batei-vos, dai-vos-vos-á. Então, por que não pedir? Por que simplesmente aparentar? Não aparente. Não aparente. Seja, peça. E por mais que você não receba o domínio próprio, em 5 anos, não se afaste. Busque. Continue buscando. Sabe por quê? Porque em 5 anos, eu pelo menos eu enxergo dessa forma, e talvez eu esteja errada aqui, porque tem os grandes crentes, os teólogos, né? Eu, ao meu ver, 10 anos ainda é um crente, uma criança.
Não é um bebê, é uma criança. E eu tenho certeza. Eu só não vou receber muito hate aqui porque eu não tenho muitos seguidores. Porque se eu tivesse... Porque eu ia ter falado, você tá sendo herege, 10 anos de crente é muito... Já é pra ser adulto. Só que cada um é um. Cada um recebe um tratamento diferente. Então não dá para generalizar que você amadureceu. Que você amadureceu em um ano, uma outra pessoa vai amadurecer em um ano também. Então, o processo de amadurecimento cristão não é regra. Eu botei 10 anos para ser generosa. Porque tem gente que amadurece com 1. Mas tem gente que com 10 não passa de um bebê chorão. Então, cada pessoa é uma pessoa. Cada ser humano é diferente. E Deus acessa cada um de uma forma. Então, não dá pra generalizar, gente. Cada um é um. Cada um é um. Tem gente que com 10 anos não vai passar de um bebê chorão. Por quê? Porque aqueles crentes domingueiros. Crente domingueiro vai passar não só 10 anos, como 50 anos, que vai continuar sendo bebê chorão. Porque tem crentes e crentes. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Todas as vezes que seu comportamento, você se analisa e diz assim, o Senhor não se agrada desse comportamento. Mas eu posso esconder? Você diz, não, em vez de eu esconder, eu vou tratar isso aqui. Seja lá qual o comportamento. Porque, tipo, alguma coisa que o Senhor peça pra você, Ele pode não pedir pra mim. Porque nem todas as coisas são pecados pra todo mundo. Entende? É aquela história. Tudo nos... nem tudo... meu Deus. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem gente que o Senhor não vai permitir passar um batom, mas pra mim tá tudo bem. É pecado? Não. Tem gente que não usa brinco. Por quê? Porque Deus pediu pra que não usasse. É pecado usar? Não. É pecado não usar? Também não. É aquela história, nem tudo nos convém. E cada um o Senhor vai tratar de uma forma. Cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai ter o seu tratamento, porque cada um teve uma história diferente. Deus não vai tratar comigo da mesma forma de uma pessoa que saiu das drogas, que saiu dos vícios. Ele não vai tratar da mesma forma. Por quê? Porque a minha vida, o meu passado, longe de Cristo, não era de vícios. Eu não era viciada, eu não andava bêbada aos chãos, eu não usava nada ilícito. Então, a forma de tratar é diferente, até porque os demônios que atuam nessas pessoas são totalmente diferentes dos que atuavam em mim. E não ache que você tá livre de algumas situações simplesmente porque você desceu as águas. A velha criatura que habitava em você, ela soube nadar e levantou junto com você. Não acho que ele ficou no lugar que você foi batizado, porque não ficou não, viu? Ele sabe nadar, viu? Não acho que você se tornou super crente. Você é falho, fraco e pecador. Você tá longe de ser santo. Perfeito, que nem muitos estereótipos apresentam. Você pra ser santo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que andar dessa forma, você tem que falar dessa forma. O tom de voz de um santo é desse jeito. Você não é. Você não é perfeito, você não é santo, você não é bom. Peça ao Senhor para te libertar de tudo aquilo que não agrada a Ele em você. E Ele vai tratar com você da maneira que for necessário. E em vez de parecer, você vai ser. Você vai ser aquilo que Ele quer que você seja. E talvez o que Deus quer que você seja não se encaixe no estereótipo que as pessoas criaram. Porque tem uma grande diferença entre o que realmente Deus quer e entre o estereótipo que as pessoas criaram. Porque as pessoas criaram um estereótipo tão inalcançável, que de verdade é inalcançável o estereótipo do que as pessoas criaram. É a perfeição do mundo, do mesmo jeito que o mundo criou um estereótipo de beleza inalcançável, a perfeição da magreza,
O peito tem que ser o seio tem que ser dessa forma, a bunda tem que ser dessa forma, o rosto tem que ser do mesmo jeito que o mundo criou um estereótipo de beleza. A igreja também criou um estereótipo de cristão. Porque tem que cantar, porque tem que pregar, porque tem que ser cheio da unção, porque tem que ser dessa forma, porque tem que ser desse jeito. Você só é batizado com o Espírito Santo se você falar em língua, senão você não é. Se cria um estereótipo tão grande dentro da igreja e você tenta se encaixar nele quando isso é inalcançável. E não porque Deus não possa fazer, é porque foi estereótipo humano. É expectativa humana. Quando Deus não quer que você se encaixe, Deus quer que você seja aquilo que Deus fez pra você pra ser. E talvez você não vai se encaixar nunca, porque foi feito por esse estereótipo, foi idealizado pelas pessoas humanas, falhas, fracas e pecadoras, assim como você e assim como eu. Pessoas falham, erram, e você tem que entender que elas não têm que ser perfeitas para te agradar. Talvez aquela pessoa que você tanto critica tá dando o melhor de si. E você, nem capaz de chegar a 1/3 do que ela faz, mas fica criticando porque na sua cabeça ela não encaixa no estereótipo perfeito. Mas Deus sabe que ela tá dando o melhor de si. Talvez até sacrificando a própria saúde para fazer a obra do Senhor. Mas porque você julga que ela não está dentro do estereótipo que você e a sociedade criou em torno de um cristão, você julga. Mas o que você faz? Senta no banco e fica olhando. E claro, tentando fingir ser o que não é. A reflexão está aí. Reflita, pense bem. Pare de querer se encaixar nos padrões do mundo. E tente encaixar-se nos padrões do Senhor. Transformação de dentro para fora. Boa tarde.